Nessa sétima aula, nós vamos entrar no assunto um pouco mais delicado, que são os fenômenos do misticismo ou miticismo. Por que essa distinção? Porque quando nós falamos em misticismo, nós falamos com referência àquelas pessoas que, por uma vida mais entregue a Deus, com um sinônimo de santidade, de fidelidade, elas trazem alguns sinais. Mas muitas vezes esses sinais não são sinais de misticismo. Podem ser sinais que qualquer pessoa pode ter. E por isso nós falamos miticismo, porque nem todo sinal que aparenta ser de santidade, de entrega a Deus é. E pelo fato de nós vermos esses sinais e termos uma concepção errada, nós podemos acreditar que são fenômenos místicos, que não são. Por isso, miticismo, que são mitos, crenças que muitas vezes não são reais. O primeiro deles é o estigma, o segundo, levitação, e o terceiro, inédia. Eu acredito que o menos conhecido, né, pelo termo em si é a inédia, mas nós vamos chegar lá. Primeiramente, o estigma. Na literatura, né, na história da Igreja Católica, nós temos cerca de 321 casos de estigmas, que são as marcas que aparecem no corpo de alguns homens e de outras mulheres, geralmente nas palmas das mãos, outras vezes no pé, cabeça, sinais que refletem a paixão de Cristo. Esses fenômenos, eles começaram a acontecer com São Francisco de Assis, em 1200 e alguma coisa. Até então, nós não temos na história da Igreja Católica sinais, casos de estigmas, de pessoas que foram estigmatizadas. Ou seja, esses fatos começam em 1200 alguma coisa com São Francisco de Assis e daí para cá, atualmente, esses casos foram aumentando. Dos 321 casos que nós temos na Igreja Católica, 41 deles são homens e 280 são mulheres. E também desses 321 casos, somente 61 deles foram canonizados. Isso reflete e traduz ainda mais aquele pensamento que eu disse há pouco. O fato da pessoa trazer esses sinais no corpo não quer dizer que elas são santas. E o fato de trazer esses sinais não quer dizer que elas estejam unidas a Deus ou Deus esteja mais próximo dela. E isso também não é prova de misticismo, ou seja, não é prova dessa santidade. Então, mais de 219 não foram canonizados, ou porque não foi provado o milagre, ou porque a pessoa não tinha uma vida realmente de entrega a Deus, ou diversas outras situações. Nós temos também no protestantismo casos de estigmas. Alguns deles nós temos um nome aqui, né? Arthur Otto Moke, Cloreta Robertson, que era uma protestante batista, Elizabeth, que foi o único nome dela que eu consegui, que foi luterano, que era um caso famoso entre os luteranos, e Helena Swart. Esses casos são os mais conhecidos de outra religião cristã, que não católica, que também teve alguns casos de estigmas. E nós temos também casos de estigmas em não cristãos. Na literatura, né, na história, nós podemos ver em alguns seguidores de Maomé que eles trouxeram sinais na própria pele, no próprio corpo, das feridas que Maomé teve no combate, na guerra.
Então, essas pessoas, né, esses não cristãos, também tiveram estigmas, ou seja, daquilo que eles acreditavam, não de Cristo, mas daqueles que eles criam e tinham fé. E nós temos também sinais de estigmas, né, sinais na pele, em fenômenos diabólicos. E geralmente esses estigmas são caracterizados por arranhões, manchas, sinais de garra, mordidas, tridentes e diversos outros sinais que traduzem ou refletem o pensamento diabólico. Esse aqui é o caso da Eleonora Zugum. Ela tem essas marcas no rosto de unhas e ela também teve outras marcas no corpo, só que ela era uma pessoa que tinha possessões. Então, esses sinais não eram sinais de Deus, vamos dizer assim. E também temos esse caso da Vila Nova, que ela teve sinais de mordida pelo corpo. E alguns desses sinais apareceram na presença de alguns policiais que estavam ali. Se eu não me engano, tem até um filme que foi baseado na vida dessa mulher, que também era um caso de possessão. Na vida dela era marcada por tormentos da possessão, né? E nós temos também alguns casos espontâneos, ou seja, que não tem nada a ver com religião, nem cristã, nem demoníaca, nem nada. Um caso famoso é da Olga Kau. Essa mulher, né, uma senhora russa, ela vivia em Paris. E desde criança ela já manifestava alguns fenômenos parapsicológicos. Um certo dia uma amiga contou a ela uma história da Índia, né, onde tinham aqueles faquires que eles reproduziam na pele as imagens que eles pensavam. Daí ela resolveu tentar e um dia pensando num ramo, ela fez com que aquela imagem do ramo que ela pensou ficasse gravada na pele. Isso durou alguns minutos e depois sumiu. Então, esse é um caso considerado espontâneo, justamente com esses faquires indianos, né, que conseguem, com a força da mente, reproduzir na própria pele imagens que eles pensam. Nós temos também os casos em laboratório. Um desses exemplos também é com a Olga, porque pouco tempo depois foram feitas algumas experiências com ela. A pessoa que fazia essa experiência escrevia palavras para que ela tentasse adivinhar. E, por exemplo, escreveram rosa. Ela escreveu na pele as letras R e O. Escreveram também Sabine. Ela pensou e escreveu na própria pele Sabe Ni. E também a palavra Francisco. Ela escreveu na pele Fran. E quando eu digo isso, essa experiência, né, eram pessoas que estavam longe dela. Os médicos, os estudiosos escreviam palavras, ela tinha que tentar adivinhar essa palavra e materializar essa palavra na pele. Então ela conseguiu fazer esses testes, né? Essas adivinhações que foram gravadas na pele. No link aqui desse vídeo tem um artigo que está em outra língua, agora não me lembro qual língua, que fala bastante, né, desse exemplo dessa pessoa que conseguiu, né, esses fenômenos. Nós temos também casos em fetos. Esses casos em fetos, eu acredito que muitos já ouviram contos, casos, né, de uma mulher que durante a gestação ficou com medo de alguma coisa e aquele medo passou para a criança de alguma forma.
não só trauma, como nós já sabemos, mas passou através da pele. Tem até aquele ditado, né? Quando a mulher está grávida, ela não pode passar vontade, porque senão a criança vai nascer com a cara daquilo que a mulher com vontade, né? Eu conheci uma pessoa que tinha uma silhueta de um caranguejo na perna, na coxa. Então, quando ela tomava sol e a perna bronzeava, aparecia certinho o caranguejo. E isso aconteceu porque a mãe, quando estava grávida, levou um susto com um caranguejo na praia, tacou a mão na perna e no lugar exato que a mãe tacou a mão na perna, gravou essa imagem da perna da criança. E nós temos também casos em animais, gatos que nasceram com numeração na pelagem, né, nos pelos, vacas que também trazem na pigmentação da pele, do pelo, alguns sinais. E tudo isso prova, né, de que o psiquismo pode gerar isso, de tantas e tantas formas. E diante desses exemplos em diversas religiões, nós temos que trazer duas reflexões. A primeira, existem causas desses estigmas que são naturais, como feridas ocorridas no momento do êxtase, no momento de. Nas causas naturais, existem feridas que podem acontecer realmente no momento ali do êxtase, no momento do transe. Feridas essas que são inconscientes, ou seja, sem a intenção da pessoa de causá-las. Às vezes pode ser uma causa natural, gerada por uma queda, um tombo. Se a pessoa estiver sozinha, às vezes ela pode se bater num, como que chama? Numa convulsão e após acordar ela pode identificar aquele machucado, aquela ferida como algo sobrenatural, que às vezes não é, ou simplesmente o inconsciente ali no momento de êxtase faz com que o corpo seja gravado com sinais que a pessoa ali tem tanto amor e tanta devoção. Por isso que nos casos que nós temos da Igreja Católica, muitos deles, que são casos que acontecem em momentos de êxtase, mostra unicamente a devoção da pessoa, o desejo daquela pessoa em unir os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, o desejo de consolar e amar Jesus. Existem também os casos fraudulentos, onde existem diversas técnicas de produzir cicatrizes, inclusive com aparências de antiga, usando agulhas, pregos cortantes, líquidos corrosivos, metais, fricção com um pedaço de chumbo com nitrato de prata. Olha as ideias do povo, né? Mas existem diversas formas de produzir feridas e chagas no corpo que foram e ainda são usadas por muita gente que quer enganar. Nós temos aqui um deles que é o caso dessa mulher, Maria da Conceição Mendes Horta. Ela é de Portugal. Ela começou com chaga na testa e, se eu não me engano, tinha nas mãos também. E depois de ser analisada, ser submetida a exames, foi constatado que era fraude, que era mentira, que ela mesma provocava essas chagas. Mas ela continuou nas mentiras, né? E ela foi venerada por muita gente como santa já em vida. Isso já é errado. E nós temos os casos verdadeiros, né? Quando o corpo e a alma agem juntos. Aqui nós vemos que o homem ele é psíquica e fisicamente unido. A palavra impressiona o cérebro e este atua plenamente sobre o órgão, seja ele qual for. Estudiosos antigos como Avicena e Paracelso, eles tinham descoberto já naquela época que a imaginação poderia provocar os estigmas. É muito acertada a conclusão de todos eles.
Se, como parece, basta a influência do psiquismo sobre o organismo, dizer que o fenômeno é raro ou mesmo raríssimo não é o mesmo que demonstrar que é milagroso. Ou seja, o fato de um fenômeno ser raro não é a mesma coisa de dizer que ele é milagroso. Pode ser raro e mesmo assim ser, né, algo natural, algo que está no âmbito humano apenas, não divino. E o que a parapsicologia fala disso, né? Primeiramente, a parapsicologia fala sobre a ideoplastia, que é plasmar uma ideia, e a dermografia, que é a escrita plasmada na pele. Então, a parapsicologia explica o estigma nesses dois pontos, a ideoplastia e a dermografia, onde a pessoa ela pensa, plasma uma ideia e essa ideia é escrita na pele. Existem também mais alguns argumentos a favor da explicação natural desse fenômeno, né, da estigmatização. O primeiro deles é a histeria e, em muitos casos, também a neurose que ocorre nessas pessoas. Nós vemos que nos 321 casos, a grande maioria deles são mulheres. Ou seja, as mulheres elas são mais sugestionáveis e sujeitas à histeria ou distúrbios hormonais. Nós vemos isso na literatura da psiquiatria. O, a maior quantidade de casos de pessoas histéricas são mulheres. E, logicamente, existem também mudanças e distúrbios hormonais no corpo feminino que podem também causar esses fenômenos, como tantos outros que eu já disse. E é interessante também o fato de que só a partir de São Francisco de Assis é que começaram a aparecer esses estigmatizados. Antes disso, ninguém foi estigmatizado. Então, é interessante pensar numa certa sugestão que foi lançada. Sugestão baseada nesse miticismo de que quem traz essas marcas são pessoas santas, são pessoas mais unidas a Deus. Então, num ataque de histeria, por não aceitação de suas fraquezas, de suas misérias, a pessoa pode gerar isso inconscientemente, involuntariamente, tudo aquilo que nós falamos lá atrás, se eu não me engano, na primeira aula, para que esse sofrimento físico alivie o sofrimento interior. E outro fato, né, é que esse fenômeno está presente em todos os ambientes. E é aquilo que nós dissemos no começo, né? Se podemos explicar algo pelo menos, não devemos tentar explicá-lo pelo mais. Um outro caso que foi averiguado nesses católicos, né, principalmente que receberam os estigmas, era a vaidade, a falsa humildade. Não digo todos, mas muitos deles se faziam de falso humilde. Existe o exemplo de um deles que foi Antônio Ruffini, que quando ele estava na presença de fotógrafos, ele mudava todo o seu modo de agir e de se comportar. E ele tentava esconder as chagas tampando o rosto. Então aparecia as chagas, né, nas fotos. E tudo isso representa essa falsa humildade, essa não santidade, né? Então são sinais que favorecem essa naturalidade do fenômeno. E quando eu cito essa pessoa, né, eu não digo que ela causou, mas pode ser um fenômeno do psiquismo que gerou aquilo. Nós temos agora o segundo caso, que é o caso da levitação. É o mais raro e espantoso de todos, porque quando esse fenômeno ocorre, ele é muito difícil de ser adulterado,
porque geralmente quando esse fenômeno acontece, é possível verificar se aquilo realmente é um transe, é um êxtase onde a pessoa levita, ou se ela está de alguma forma apoiada, ou se tem algum instrumento favorecendo aquilo. É difícil ser adulterado, mas não é impossível. Nós temos vários casos de mágicos, de ilusionistas que fazem isso com uma naturalidade, uma espontaneidade magnífica, que é de ficar boquiaberto. Eu não sei se eu vou achar, mas se eu achar, eu vou deixar um vídeo aqui de um grande mágico que faz um desses números, que é de ficar esbabacado, né? E é um número, é um truque, é uma ilusão. Mas quando você presencia aquilo realmente, é difícil ser adulterado, é difícil ser falsificado. E esse fenômeno também, ele é encontrado em vários ambientes. Nós temos o famoso caso do espírita chamado Daniel. Ele praticamente em todas as sessões que ele estava presente, ele levitava. Chegava ao ponto dele sair do prédio onde ele estava levitando, dar a volta por outra janela e entrar. E esse espírita, pouco tempo antes de morrer, ele fez a seguinte declaração: que o espiritismo era uma farsa. Ou seja, ele usava do espiritismo como uma forma de lucrar, de ganhar. Eu não digo que esse fenômeno que aconteceu com ele foi falso, mas ele tinha essa capacidade de, quando estar em transe, levitar. Esse fenômeno, ele acontecia e ele acontece como uma ação da telergia. É como se o corpo da pessoa que estivesse em transe, ele ficasse um pouco mais leve um pouco mais leve por causa da ação da telergia e assim ele conseguisse se levitar. Tanqueray, ele é autor de várias obras místicas dentro do cristianismo. Ele opina que a levitação é exclusiva do catolicismo. Mas um pouco tempo depois, o Papa Bento XIV, em seus estudos, ele afirma que a levitação pode ocorrer pela ação de Deus ou pelo demônio. Ou seja, o demônio também pode fazer uma pessoa levitar. São José de Cupertino é um dos casos mais extraordinários de levitação. Ele tem cerca de 70 registros diferentes de levitação em sua vida. E como eu disse, né, existem algumas explicações que a parapsicologia dá, mas todas são especulações, porque a levitação ela ocorre, mas não tem como nomear exatamente quais fenômenos ocorrem ali. Podem acontecer vários, como uma espécie de fantasmogênese, onde há uma diminuição do peso corpóreo da pessoa, materializando algo em outro lugar, mas essa diminuição do peso acontece e existe também essa força da telergia, né, que consegue aí levitar o próprio corpo. Esse é o vídeo que eu falava do mágico que levita. Esse é o vídeo de Copperfield. E olha pra vocês verem, parece que realmente ele tá pulando ali. Esse truque, e é um truque, é uma mágica, é uma ilusão. Ele tá no palco com um cabo de aço bem fino amarrado ao corpo. Dá pra ver que a blusa que ele carrega é de uma manga larga, né, favorece esse truque, essa mágica. Só que ele provavelmente treinou muito para fazer, ele tem uma boa força para conseguir realizar tudo isso. Mas é um truque, uma mágica, não é realmente uma levitação. Se alguém tivesse ali que pudesse
fazer testes, passar por volta ali para compreender, né, ver os truques. E olha que eles passam aros, círculos em volta dele e nada acontece. Ele continua, mas como eu disse, é um truque, uma mágica, não é real. Nós temos o caso da inédia. A inédia é o viver sem comer. São na literatura cristã católica, nós temos casos de pessoas que só se alimentam da Eucaristia. E também é encontrado em outros ambientes fora do catolicismo. Esse médico, né, um psiquiatra, parapsicólogo, ele não sabe, né, como esse fenômeno se produz, mas ele percebe, ele alerta que é algo que pode estar em diversos ambientes, tanto nos católicos como protestantes, como naqueles faquires indianos, porém, ter sempre esse pensamento. Não é algo exclusivo do catolicismo, não é algo que é sinal de santidade, mas é um fenômeno que pode acontecer em diversos ambientes. A Inédia ela é quase exclusivamente feminino. Entra naquilo que nós já falamos sobre distúrbios hormonais e histeria, mas também pode ter uma origem traumática. A inédia também ela é semelhante ao processo de hibernação dos ursos ou de alguns animais, como as tartarugas, que comem bastante no período da primavera, verão, e no inverno elas hibernam, dormem por meses a fio. E nesse caso também acontece isso. Geralmente quem tem esse fenômeno para de comer ou come o mínimo possível, ou quase nada, ou só Eucaristia, são pessoas que vivem praticamente no estado de hibernação. Elas vivem só deitadas, elas sentem muito frio e muito calor, ou seja, o corpo ele não corresponde às necessidades físicas, hormonais, ele não se protege, ele não consegue ter os meios de sobrevivência. Então ele precisa ter um lugar climatizado, precisa ter aquecimento. Então é como se o corpo entrasse nesse estado de hibernação, de economia. E aos poucos a pessoa ela vai definhando, ela vai emagrecendo. E muitas vezes acontece a anorexia. A pessoa chega num estado tal que não há mais volta. E nesses casos também existem truques, existem charlatões. Existe o caso de uma mulher que se dizia com isso, né? E quando foram estudar, analisar, descobriam que tinha chocolate que saía da barra da cama. Sabe aquelas camas de ferro tubular? Ela escondia chocolate lá e ela comia. Então existem casos realmente de fraudes, de truques. Também tem um ilusionista famoso também. Ele passou, eu acho que 30 dias sem comer, só bebendo água numa cápsula de vidro. Então existem técnicas também que se faz, existem truques, existem tramóias. E tudo esses três fenômenos que eu trouxe é justamente com essa intenção: mostrar a naturalidade, mostrar o charlatanismo que existe e deixar evidente que a santidade não é isso. A santidade de Maria e José foi uma santidade simples. E muitas vezes nós podemos considerar
somente as coisas grandiosas como sinais de santidade e não são. Na próxima aula, nós vamos falar dos fenômenos supranormais, onde realmente acontece algo que a ciência não explica, não entende e não é possível ser replicado, não é possível ser falsificado. Então, até a próxima aula.